Você já parou para pensar como um país sob as sanções mais severas da história moderna consegue não só sobreviver, mas crescer economicamente? Pois é esse o paradoxo que estamos vendo com a Rússia de Putin. Depois de mais de 2 anos e meio de guerra com a Ucrânia, as previsões catastróficas sobre o colapso da economia russa simplesmente não se concretizaram. E isso leva a 3 questões fundamentais que vamos explorar nesse vídeo. Primeiro, como a Rússia está driblando as sanções com tanta eficiência? Segundo, quem são os novos amigos que estão mantendo Putin no jogo global? E terceiro, o que a recente ligação entre Trump e Putin pode significar para o futuro desse conflito? Se você acha que as sanções ocidentais foram um fracasso total, ou se acredita que a Rússia está à beira do colapso, esse vídeo vai te surpreender com dados que raramente aparecem nos noticiários convencionais. Vamos começar revelando a engenhosa rede global que Putin construiu para contornar as restrições econômicas. Quando o Ocidente congelou cerca de 300 bilhões de dólares em reservas russas no exterior, muitos analistas previram o colapso financeiro do país. Mas algo incrível aconteceu. As reservas internacionais da Rússia, atualmente em 2025, estão em patamares similares ou até superiores aos níveis pré-guerra. Como isso é possível? A resposta está em 3 estratégias brilhantes que o Putin implementou. Primeira estratégia, o ouro. Desde 2014, após a anexação da Crimeia, a Rússia vem acumulando sistematicamente ouro em suas reservas. Esse metal precioso, que não pode ser sancionado, se tornou o seguro de Putin contra a instabilidade. Segunda estratégia, as criptomoedas. Enquanto o interesse por Bitcoin caía nos Estados Unidos, as buscas por cripto na Rússia dispararam a partir de março de 2022. Empresas e cidadãos russos adotaram criptomoedas como forma de realizar pagamentos internacionais sem passar pelos bancos ocidentais. O próprio governo russo está regularizando esses pagamentos, reconhecendo sua grande importância para manter o país conectado ao sistema financeiro global. E aqui está a terceira e mais impressionante estratégia: a frota fantasma, os Shadow Fleet de petroleiros russos. Imaginem só, empresas de fachada nas Ilhas Marshall compraram petroleiros usados de proprietários gregos com recursos adiantados da segunda maior petrolífera russa via empresas nos Emirados Árabes. Uma rede paralela de transportes que simplesmente ignora todas as sanções. Essa frota alternativa permitiu que a Rússia continuasse exportando seu petróleo para os mercados globais, mantendo as receitas petrolíferas em níveis próximos aos de 2020. Mas essa criatividade russa não seria suficiente sem a colaboração de outros países. E é aí que entram os novos amigos de Putin, que veremos a seguir. Se há algo que Putin entendeu melhor que o Ocidente, foi que o mundo não se resume à Europa e aos Estados Unidos. Enquanto as potências ocidentais aplicavam sanções, a Rússia reorientou completamente o seu comércio para o sul global. A China rapidamente se tornou não apenas o principal parceiro comercial da Rússia, mas também seu principal aliado financeiro. O yuan chinês substituiu o dólar nas transações russas, tornando-se inclusive moeda de poupança para cidadãos comuns na Rússia. Mais impressionante ainda é o caso da Índia. Antes da guerra, apenas 1% do petróleo importado pela Índia vinha da Rússia. Hoje, esse número saltou para 35% a 40%. Uma transformação radical nas relações comerciais que tem oferecido à Rússia um mercado gigantesco para o seu principal produto de exportação. E o Brasil? Em 2023, importamos mais de 11 bilhões de dólares da Rússia, principalmente em óleo, diesel e fertilizantes. Um volume significativo que demonstra como os BRICS se tornaram essenciais para a sobrevivência econômica de Putin. Mas a parte mais surpreendente dessa história é o que poderíamos chamar de hipocrisia europeia.
Diversos países da União Europeia reduziram drasticamente suas exportações diretas para a Rússia, mas aumentaram exponencialmente as vendas para países intermediários, como Quirguistão, Armênia, Azerbaijão, Geórgia e Turquia. E o que esses países intermediários fazem com todos esses produtos europeus? Exportam para a Rússia, obviamente. Carros alemães, caminhões italianos e diversos outros produtos continuam chegando ao mercado russo, apenas passando por uma ou duas fronteiras adicionais. Essa triangulação comercial é apenas mais uma prova de que as sanções, na prática, têm muito mais exceções do que os discursos oficiais admitem. Mas, apesar de toda essa engenhosidade, a economia russa não está livre de problemas sérios. E é isso que nos leva ao futuro desta economia de guerra. Nenhuma economia de guerra é sustentável indefinidamente, e a Rússia já mostra sinais claros de estresse. A inflação, atualmente, em 8,6%, obrigou o Banco Central Russo a elevar as taxas de juros para impressionantes 21%, um nível que sufoca empresas privadas não ligadas ao setor de defesa. O superaquecimento da economia é evidente. A indústria militar compete com o setor civil por mão de obra, forçando aumentos salariais que a economia não consegue sustentar ao longo prazo. Para o cidadão russo comum, isso significa aumento no custo de vida. O preço de itens básicos como manteiga e batatas disparou, afetando diretamente o padrão de vida da população. E é nesse contexto que acontece uma mudança potencialmente histórica: a recente ligação entre Trump e Putin. A primeira conversa entre um presidente americano e o líder russo desde a invasão de 2022. Esta ligação sugere uma possível mudança na política americana em relação ao conflito, o que poderia alterar completamente o cenário econômico para a Rússia. Oficiais ocidentais estimam cerca de 800 mil baixas russas entre mortos e feridos desde 2022, um número devastador para qualquer país. E apesar da aparente solidez econômica, Putin sabe que precisa de um alívio nas sanções para se reestruturar e se rearmar adequadamente. Então, o que podemos concluir dessa análise? A economia russa demonstrou uma resiliência muito maior do que o esperado, graças a uma preparação meticulosa com a acumulação de ouro, tecnologias alternativas como as criptomoedas, parceiros estratégicos como a China, Índia e Brasil, e uma boa dose de hipocrisia por parte de vários países ocidentais. Mas o modelo atual tem limites claros. A inflação alta, o déficit crescente e o isolamento tecnológico são problemas que se agravam com o tempo. Putin ganha a batalha econômica nos primeiros 2 anos de guerra, mas a questão que permanece é: por quanto tempo mais a economia de guerra poderá sustentar? A resposta dependerá não apenas das decisões de Putin, mas também das próximas movimentações geopolíticas dos Estados Unidos e da Europa. E você, o que você acha dessa situação? A resiliência econômica russa surpreendeu você? Deixe nos comentários sua opinião sobre quanto tempo essa economia de guerra pode durar. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais análises sobre geopolítica e economia global. E você, quer trabalhar com a internet e não sabe por onde começar? Para saber mais, clica no link na descrição desse vídeo e, assim como eu, conquiste de vez sua renda online e a tranquilidade financeira. Quer saber por que a Espanha teve sua economia muito prejudicada nas décadas passadas? Clica no vídeo que vai aparecer agora na sua tela e eu te encontro lá daqui a alguns instantes. Fique com Deus e até lá!